Olá, grande abraço. Mais uma vez estamos aqui falando nesse programa da Web Filhos, conversando com o Dr. Martins. Eu sempre trago pessoas, pediatras, colegas que têm um trabalho muito importante feito em prol da criança e para conversar com vocês. E hoje eu trouxe uma pessoa muito especial que trabalha em São Paulo, que é membro do Departamento de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo, trabalha muito com aleitamento, é um divulgador da área de aleitamento e também é do Departamento de Pediatria Ambulatorial e Cuidados Primários. Essa pessoa é o Dr. Moisés Chemchinski. Tudo bem, Moisés? Tudo bom. Muito obrigado pela sua presença, pela gentileza de vir aqui gravar conosco. Então, Moisés, você é uma pessoa muito respeitada e reconhecida na área do aleitamento materno. É um dos que divide comigo e com outros colegas essa luta que nós fazemos aí em prol da amamentação, né? E, evidentemente, muitas vezes a gente entrevista colegas, cada um ajuda, tem as visões de resolver o problema da mãe, a questão da pega, a prevenção da mastite. E tem outros problemas macro, né, do ambiente em que nós vivemos e trabalhamos que acabam, às vezes, complicando a vida das pessoas com aleitamento materno. Queria ouvir como é que você está vendo essa questão dessa luta em prol do aleitamento materno no mundo e aqui no Brasil e na nossa região, que com todas as dificuldades de hospitais, de trabalho dos especialistas, do papel do obstetra, do pediatra, da enfermagem, da equipe de saúde. Como é que você está vendo essa questão? Olha, eu acho que a gente podia colocar isso em dois panoramas diferentes. Primeiro, um panorama que, para mim, é uma coisa absurdamente simples. Recomendação da Organização Mundial de Saúde, recomendação do Ministério da Saúde, recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria. Aleitamento materno desde a primeira hora de vida, exclusivo em livre demanda até o 6º mês, estendido até 2 anos ou mais. Começando esse aleitamento materno na própria sala de parto, imediatamente, né? Isso, tanto que o SUS, recentemente, colocou como obrigatoriedade em seus hospitais o clampeamento tardio de cordão, o contato pele a pele e o aleitamento materno já na sala de parto. Isso já leva um grande benefício para o início desse relacionamento, desse vínculo. Então, para mim, eu não enxergo nada onde aqui possa ter qualquer tipo de problema. Agora vamos ver o panorama. O panorama, no Brasil, a gente tem de tempo de aleitamento materno exclusivo médio, 51 dias. A gente tem, aos 6 meses, 41% de mães em aleitamento materno. Existe no Brasil a iniciativa Hospital Amigo da Criança, que fala de 5.000 hospitais que têm leitos de maternidade, a gente tem 330 hospitais que são amigo da criança. E para ser amigo da criança, precisa não ter mamadeira, não ter chupeta, não dar fórmula, ter uma equipe preparada para o aleitamento materno, que é uma coisa que eu não consigo dissociar de uma maternidade. Com tudo isso, a gente tem tentado fazer a divulgação através dos médicos, a divulgação através das Semanas Mundiais de Aleitamento Materno, uma legislação, e a gente não consegue atingir e evoluir de uma forma que seja no mínimo satisfatória. Então, nessa linha, eu fico assim realmente muito sensibilizado com o que eu tenho visto, e você tenho certeza também. Fico preocupado com as maternidades. A gente luta, são colegas nossos, muitos foram alunos nossos, a gente fala sobre a importância dos primeiros momentos, da amamentação na sala de parto, da paciência de ajuda à mãe, do tempo de médio de, às vezes, 24, 48 horas com uma boa descida do colostro, da reserva que o bebê nasce para realmente... E aí a gente vê, você deve ver no consultório... Do volume gástrico do bebê, que é pequenininho. E eu vejo aqui, você também, já vem com uma madeira dada na maternidade. Deixa eu ir um pouquinho antes, que é uma coisa que me preocupa bastante, porque a gente não tem muito esse acesso. Eu faço parte de alguns grupos dentro da internet que você conhece, e você também faz parte, o Aleitamento Materno Solidário e outros grupos que falam a respeito de aleitamento. Eu fiz um levantamento, uma pesquisa bem simplesinha. Eu perguntei para as mães quantas de vocês receberam orientação sobre aleitamento materno no seu pré-natal, independente de ter sido com obstetra particular, governo, nada disso.
De 350 que responderam, 85% responderam nenhum. Nada. Nada. Então, se a gente tem, e essa é uma realidade que infelizmente a gente convive, uma taxa elevadíssima e absurda e inimaginável de parto cesariana, que são a pressa de fazer esse bebê nascer. Vamos supor que a gente tivesse realmente, segundo a recomendação da Organização Mundial de Saúde, a ideia é de 15%. A média no Brasil, 41%. No SUS, essa média é 37%. Nas redes privadas, particulares, chega a 85%, sendo que uma das maternidades em São Paulo, das grandes, há 2 ou 3 meses atrás, teve uma estatística de 95% de cesarianas. Não dá para ser tão difícil assim para nascer. Então, alguma coisa não está sendo bem elaborada nessa transição, e eu acho que com o tempo alguma coisa aconteceu que afastou os obstetras dos pediatras. Não pode ser a presença do neonatologista. Ele é um pediatra que está ali, ele poderia ser um elo que fizesse essa transição. Então eu já acho que a gente começa mal, porque no pré-natal não existe uma orientação adequada para que alguém olhe e fale assim, olha, o seu bico é invertido, ou você sabe o que é a pega, você sabe que você pode dar de mamar não só na posição tradicional, mas tem outras posições. Qual é a sua expectativa, mãe, em relação ao aleitamento materno? Por que você quer ou não quer? A sua mãe teve esse histórico, enfim, a coisa começa lá. E outra coisa, né, Moisés, que eu acho que é importantíssimo. Eu até estou agora lançando um livro chamado Nascimento e a Família, e ponto. Você quer mesmo ter um filho? Porque a surpresa que eu tenho aqui nos bebês e nas mães jovens é que elas chegam sem saber o que está acontecendo, com uma visão romântica da maternidade, de que vai desligar o botãozinho de noite, o neném vai dormir a noite inteira, no dia seguinte ela liga, brinca, dá um banhinho, ele fica quietinho, ela vai continuar a vida dela e tal, e não é assim. E, inclusive, em relação à amamentação, ela não tem a mínima ideia de que pode doer, que tem que trabalhar bem, que tem que fazer uma boa pega, a prevenção das mastites, a dificuldade que essas mães têm, gente que fala, não, dói mesmo, tem que doer, aí machuca. E isso que você está dizendo, quer dizer, as pessoas, vejo mesmo do lado profissional, o vínculo e a dedicação para entender que precisa lutar para ajudar essas mães a vencer as dificuldades. Uma vez eu falei isso para uma mãe e ela ficou assustada. Eu disse, olha, amamentar não é tão fácil quanto você pensa que é. Tem técnica, tem algumas dificuldades. É natureza, é natureba, mas tem que aprender, tem que vencer todas as dificuldades cerebrais que levam a pessoa a ter dificuldade, né? Ah, mas a cachorrinha amamenta, a gatinha também, sim, mas ela não tem toda essa coisa do cérebro nosso, né? E outra coisa, você me mostrou uma coisa que eu fiquei assustadíssimo, que eu comprovo, né? Um hospital X que já dá uma receita, né? Não vamos dizer qual é, mas a mãe saindo do hospital com uma receita, com propaganda de leite, com nome de leite de 2 grandes firmas e com medidas, até 8 medidas para 240 ml, quando ele tiver 4, 5 meses. Isso é um crime, isso aqui é previsto na legislação. Não pode dar uma receita oficial com nome de leite comercial, porque isso não existe. As próprias companhias de leite, elas não querem isso, elas têm um código que impede elas de fazerem isso. E se alguém está fazendo isso, está cometendo um grande erro. Não é só uma. Várias, né? Várias maternidades, a gente tem uma alta taxa, inclusive o Congresso Americano de Pediatria de 2013, eles tiveram uma mesa que se chamava Just One Bottle, só uma mamadeira. E o efeito que tem, devastador, nesta mamadeira, no aumento da taxa de desmame, no risco, né, da taxa de desmame, no risco de alergia alimentar. Aumento da PLV, eu tenho várias crianças, aliás, eu estou preocupado, até estou tentando montar um trabalho com o pessoal da imunologia da Unicamp, eu nunca vi tanta criança com sangramento intestinal, mamando no peito, que eu tenho que tirar da mãe a dieta, e isso está associado a essa mamadeira que eles dão lá na maternidade. Pode não ser o único causador, mas com toda certeza é um fator desencadeante, com toda certeza. Você dá no grande no intestino que não está preparado para isso. E eles dão. E tem lugares que eles fazem assim, fórmula para a idade. E aí vai lá e pega a primeira fórmula que tem lá, numa concorrência do hospital para comprar a mais barata, tal, não sabe o que estão dando, nem pensam na questão alérgica, né?
Isso é muito sério. E a partir daí, que se já na maternidade a fala do profissional que cuida da paciente é assim, mas é só uma mamadeirinha, Só uma. ela sai de lá, talvez a mãe saia achando que só uma mamadeirinha de vez em quando também não faça mal. E isso que você comentou, assim, alguém precisa chegar para a mãe e falar assim, amamentar, lógico, é um processo que é relativamente natural, né? Mas ele requer determinadas técnicas e que, por um tempo, quando a gente fala em livre demanda, então olha só, o bebê está dentro do útero, ele está lá dentro recebendo através da artéria umbilical oxigênio o tempo inteiro e alimento o tempo inteiro, em livre demanda. Nasceu, alguém vai lá, corta o cordão e fala para ele agora, se vira, cara, respira. Como é que ele faz? Ele respira agora, daqui a 10 minutos ele dá outra respirada? Não, ele respira em livre demanda. Ele precisa daquele oxigênio constante. Aí, ele tem fome. E alguém fala para ele assim, cara, ó, você só tem comida daqui a 3 horas. Não, ele tem fome quando ele precisar mamar. Que gera uma série de complicações futuras na vida social desta mãe. Ela precisa saber disso. Então, por exemplo, ela está na fila do banco. E na fila do banco o bebê chora. E aí, quando ela tenta amamentar o seu bebê, alguém acha aquilo agressivo, erótico, agressivo. Em compensação, no carnaval, nas praias no verão, que é uma coisa bonita, mas é cultural, aquilo é considerado, apesar de, é verdade, assim, aquilo é sensual. E o aleitamento é erótico. O aleitamento não é... Você está com fome, você para, você pegou seu sanduíche. Aliás, você entrou numa coisa interessantíssima que eu gosto de falar, às vezes, por causa das minhas... Sabe que de vez eu dou umas escapadas para a psicanálise, né? E para a psiquiatria, psicologia, que é uma área que eu gosto muito. Mas não é à toa que o seio materno e o seio feminino é sexualmente tão atrativo, porque é aquilo que você tem quando você nasce, que é fundamental para a sua existência. A paixão pelo peito da mãe, pela nutrição, pela voracidade de você beber aquele leite, aquela coisa que você precisa, e você marca a tua existência. Quer dizer, na verdade, o ser humano evolui eroticamente dentro dessas relações que são fundamentais. E as pessoas não se dão conta disso. Isso, né? Faz parte até de autoimagem, porque mulheres hoje que têm um seio que elas não consideram bonito, colocam prótese, 250, 300 ml de prótese. Finge que está cheio de leite. Isso. E o bebê pequenininho, o volume gástrico do recém-nascido é 5 ml. Exatamente. Ah, mas ele só tem aquele liquidinho, o colostro, que vai ter 5 ml. Ele não precisa. Ah, mas quando eu dei a mamadeira, ele dormiu tudo e dormiu. Sim. É o sono da feijoada. É o sono da feijoada. Olha, nós não conversamos sobre isso. Você é de Campinas, eu de São Paulo, e eu uso o jiboiá, que é a jiboia que acabou de comer. É isso, é o sono da feijoada. Mas nós somos do Brasil, é isso aí. Esse é o problema. E do terceiro mundo. Agora, por outro lado, foi uma coisa muito interessante que eu pude observar quando eu fui no Congresso Americano de Pediatria. Não, esse Just Only One Bottle, quer dizer, somente uma mamadeira, muito legal. Muito bom. Aliás, eu vou sugerir na academia a gente fazer um debate sobre isso. E lá foi uma coisa bastante interessante, que eles fizeram o seguinte, apesar de serem duas pediatras favoráveis, uma falou a favor e outra falou contra. Essa a favor deve ser o medo da hipoglicemia. Mas ela citou alguns assuntos, alguns trabalhos, mas ela era contra. Deixa eu só esclarecer para o nosso público essa coisa da hipoglicemia. O que nós estamos falando aqui é o seguinte, os neonatologistas se preocupam muito com a possibilidade do bebê baixar a taxa de açúcar, a glicemia cair muito, fazer uma hipoglicemia, o que teoricamente pode dar uma convulsão, pode dar uma lesão cerebral, etc. E quando um bebê convulsiona, quando ele tem uma depressão respiratória, a gente mede a taxa de glicose, etc. e tal. E aí, daí veio essa história de que se o bebê fica sem comer, ele gasta energia e baixa a taxa de açúcar, e então, dá a mamadeira, não é porque quer prejudicar o bebê, é porque eles acham que dando a mamadeira você previne a tal hipoglicemia. Só que eu nunca vi tanta gente com medo de hipoglicemia no Brasil. Todos os bebês furados, todo mundo faz glicemia. Eu recebi um recado. Será que é assim mesmo? Se o bebê é prematuro, baixa o peso, é outra história. Mas bebês normais, mesmo assim, né? Tem uma mãe de Gemelar que me mandou um e-mail. Através do meu site, eu recebo e-mails de pacientes e não pacientes. Eu respondo uma média de uns 1.300, 1.500 e-mails por mês, além do perfil do Face e tal. Uma delas veio comentar comigo assim, Dr. Moisés, tive gemelares. É rotina
se fazer a glicemia de todos eles e se oferecer mamadeira? Eu falei, olha, são gemelares, podem ser bebês pequenos. Baixo peso. Baixo peso, ela falou assim, então deve estar tendo uma epidemia de recém-nascidos de baixo peso, porque todos estão com glicemia e mamadeira. Todos, todos os que nasceram naquele dia, segundo, lógico, o todos é exagerado, tá, mas que chamou a atenção. E ela falou assim, olha, não precisa, eu não quero. Não, isso tudo, Daniel, eu sou livre docente em neonatologia pela Unicamp, quer dizer, teoricamente eu sou um especialista na área de recém-nascido e trabalhei em maternidade muitos anos, na maternidade, na Unicamp e tal. E faço pediatria, mas eu sempre percebi algumas coisas em relação ao recém-nascido que são preventivas, entre aspas, tentando impedir doenças que às vezes são raras, que podem ocorrer, mas que se generalizam. Então essa coisa da glicemia, de usar em todos os bebês, de introduzir a mamadeira com medo, sem conhecer a fisiologia da lactação e da descida do leite, sem olhar a natureza e ver que todos os bebês mamam na mãe, daqui um pouco, vou dizer, desculpe meus amigos veterinários que eu adoro, aliás o meu cachorro tem um veterinário maravilhoso. Já já os veterinários vão começar a pegar cachorrinho, fazer glicemia e dar mamadeira em cachorrinho, porque eles imitam a medicina humana. Pode ser. As cachorrinhas estão dando a luz por cesárea, pô. É um negócio de louco esse. Quer dizer, na verdade é um equívoco que a gente vai cometendo. A cesárea, vamos falar para ninguém falar mal da gente, é uma indicação médica que às vezes salva a vida de uma criança e de uma mãe, mas não pode passar de 10%. 90% de cesárea é um negócio de louco, ninguém entende isso no mundo. Assim como o uso de fórmula infantil salva vidas. Claro, claro. Algumas são até específicas, exatamente, mas elas devem ser usadas na exceção, não na regra. Exatamente. Deixa eu só te contar um dado histórico para a gente continuar falando do obstetra, falando da maternidade. Quando eu me formei em 79, recém-formado, eu com aquele idealismo todo, recebi numa revista de pediatria um depoimento de uma atriz que nós conhecemos, porque é da nossa época, muita gente não vai conhecer, que se chamava Bibi Vogel. Eu conheci pessoalmente a Bibi Vogel, trabalhei com a Bibi Vogel. A Bibi Vogel. A Bibi Vogel me ajudou muito no projeto de aleitamento materno. Então, aquele grupo carioca chamado Amigas do Peito, então, quando eu ia lá eu dizia que eu era amigo do peito, elas usam a mesma expressão, e era a Bibi Vogel. Eu tenho cartas da Bibi Vogel. Olha só, para ver quanto tempo era, não tinha computador na época. E ela escreveu um artigo onde ela escrevia o seguinte: o principal responsável pelo desmame precoce é o pediatra. Eu, recém-formado, saído de uma boa escola, imagina, com aquela empáfia toda, mandei uma carta datilografada para ela. Você vê, não tinha naquela computador, época não tinha computador. Ideia. Mas então, agora eu aprendi com o João Baldo Ribeiro, nosso querido escritor que morreu, e eu estou querendo imitar isso, eu trabalho muito com computador todo dia, ele botou um programa no computador que simula as teclas da máquina e ainda faz cada vez que você muda de linha. Eu acho sensacional. Você acha uma boa também? Eu gosto, lógico. Eu vivo no computador o dia inteiro. Aí ele vira... Aí eu mandei essa carta e falei, olha, essa é uma acusação grave. Você precisa ter embasamento para isso. E ela me respondeu, mandou essas cartas. Ela deve ter me citado. Olha, eu tenho isso guardado, vou rever isso. E aí, eu cheguei à conclusão que ela tinha razão. Hoje, eu tenho uma outra visão. O pediatra é um dos principais responsáveis ainda pelo desmame. Agora, eu queria dizer uma coisa, defendendo os nossos colegas, sem dizer que eles são inocentes, mas isso tem a ver um pouco com o sistema de atendimento médico, do falta de tempo do pediatra, desses convênios que o pediatra tem que atender a cada 10 minutos. Com certeza. Que não tem tempo para ouvir a mãe, sentar, conversar com a mãe, dar 1 hora de conversa para ela, atender uma consulta bem atendida em qualquer lugar, mesmo nos consultórios particulares. Eles não conversam com as mães, eles estão paciente, falta de tempo. Eu hoje não atendo plano de saúde, mas até 2010 eu atendia plano de saúde. Cheguei a atender uma época 40, 50 consultas por dia. Quando eu trabalhava no pronto-socorro do servidor público municipal, lá eu era preceptor do pronto-socorro, eu orientava aleitamento materno no pronto-socorro. E falava para os residentes, falando assim, você pode ser a única pessoa que essa mãe vai ter para um dia alertar para ela e falar assim, o seu narizinho entupido do seu bebê pode estar atrapalhando, então dá uma limpadinha antes. Ou o seu peito está muito cheio, esvazia um pouquinho para o bebê poder ter a pega adequada. Isso em pronto-socorro. Então, eu até concordo com você que é complicado, mas dá para fazer. É tudo uma questão de estabelecer uma prioridade. Com toda certeza, se a gente tivesse essa prioridade, e olha, o que eu estou te falando agora é
consequência ou causa de a gente ter 51 dias de aleitamento materno até 2 meses. Não. Com frases do tipo, para que você precisa dar peito depois de 6 meses? Depois de 1 ano, quem amamenta é só índio. Ele é água. Para que precisa dar o peito? Ele não come porque ele mama peito o tempo inteiro. E assim sucessivamente. E vou te dizer uma coisa importante também. Infelizmente, a gente vê também a questão profissional, a questão da falta de licença maternidade, das mães que têm que voltar aos 4 meses, que não tem como cuidar do filho, que trabalham num lado da cidade, não vêm almoçar em casa, as crianças nas creches. Nas creches, eles não gostam muito de amamentação, porque é melhor dar mamadeira, é mais fácil. Senão a mãe vai vir lá, vai introduzir, modificar. Essas coisas todas têm muito a ver com essa situação. E aí a gente, às vezes, sem querer, acaba culpabilizando a mãe, culpabilizando o profissional de saúde, e tem um sistema de saúde muito complicado no mundo de hoje, com uma licença maternidade de baixíssimo nível, de baixíssimo padrão, quando no mundo inteiro tem... A licença maternidade, ela é fake de 6 meses, ela não existe de 6 meses, ela é de 4 meses ainda. Então, falta realmente uma postura mais eficiente e eficaz do próprio governo, que faça com que a licença maternidade primeiro seja de 6 meses. Segundo, uma licença paternidade de 5 dias, o que esse pai, e a gente sabe por estudos, a importância do pai no início e na manutenção do aleitamento materno, na presença naquele momento com a mãe, 5 dias ele não consegue nem registrar o filho dele direito. As questões de local específico no trabalho para que a mãe possa retirar o seu leite, armazenar para levar para o seu filho. O banco de leite humano no Brasil, a rede de banco de leite humano no Brasil, que você conheceu muito bem desde a criação, ela é considerada padrão pelo Guardian. Mas falta leite, porque a mãe não tem a cultura de doar o leite. Se a mãe doasse o leite, que pode ser usado nas maternidades, ela conseguiria, quando ela volta ao trabalho, 15 dias antes, a recomendação agora começa a guardar para o seu filho. E tem uma outra coisa, a grande maioria das maternidades não tem banco de leite, porque eles não têm tempo, porque é complicado, porque os hospitais não querem investir. Por exemplo, o banco de leite de Campinas, da maternidade de Campinas, que eu ajudei a criar, foi uma ex-residente minha, que eu mandei para o Rio, foi lá, fez o curso lá com o pessoal da Fiocruz e fez toda a formação dela. Ele é muito importante, ele ajuda no leite dos prematuros, do baixo peso. Mas sabe uma coisa que eu acho que que os bancos de leite deveriam ter um papel maior? Era ajudar nas dificuldades da mãe em amamentar. Porque os bancos de leite, na maior parte das vezes, concentram em conservar esse leite para dar para os prematuros de baixo peso. Inclusive, não dão leite para a criança maior, não tem leite suficiente. Em alguns lugares, os bombeiros ajudam a buscar os leites e tal. Então eu acho que na rede de banco de leite a gente precisa, além da questão líquida da função biológica do leite, que é fundamental, imunologicamente falando, a gente tem que pensar no lado afetivo e psíquico das relações do vínculo. Você sabe que eu mando pacientes minhas do meu consultório e elas têm uma recepção excelente, padrão nos bancos de leite nesse sentido. Não são muitos, porque é muito que a gente orienta, mas a mãe às vezes tem algum dado que ela precisaria de uma coisa a mais. Uma cidade como Campinas, com 1.200.000 habitantes, só tem um banco de leite, que a gente criou há 20 anos atrás e não tem mais. Só para dar uma adiantada, a gente tem agora, a primeira semana de agosto é sempre dedicada à Semana Mundial de Aleitamento Materno. Nós vamos estar fazendo um evento em São Paulo que vai centralizar um evento mais nacional, que é na Casa das Rosas. Você está convidado, vamos pedir o apoio também da academia. Se me manda por escrito, eu faço uma divulgação. Perfeito. E aí, nesse evento, a gente organiza um momento de confraternização dessas mães que vão com seus bebês. Isso já é um evento do ano passado, que na verdade é mais um alerta, é mais um cutucão. Evidente que quando a gente está falando tudo isso, tem obstetras excelentes, tem maternidades excelentes, tem pediatras fantásticos, tem mães dedicadas, tem algumas questões legislativas que ainda estão bem, só para ilustrar, o Brasil, entre os países da Copa, numa pesquisa que foi feita, foi o primeiro lugar em redução de mortalidade infantil até 5 anos. Eles fizeram esse estudo da Copa de 90 até essa nossa fatídica Copa de 2014. Exatamente. Aliás, isso que você está dizendo é uma coisa interessantíssima. O coordenador da área de saúde infantil do Ministério, o Paulo Bonilha, que foi nosso residente aqui na Unicamp, ele me disse uma coisa e eu fiquei contente de reconhecer.
Eles acham que muito dessa baixa de mortalidade se deve ao trabalho de aleitamento materno. E a vacinação. E a vacinação. São as duas coisas que são padrão. Tinha aquelas 4 coisas da OPAS, que era a vacinação, o aleitamento materno, prevenção dos quadros respiratórios e combate à diarreia aguda com reidratação oral. Mas realmente o aleitamento materno é um papel que salvou milhares de vidas de crianças e mais, melhorou o cérebro de muitas crianças. Isso... Mesmo aqueles detratores do aleitamento materno, gente fala, isso é bobagem, isso é exagero do machismo. Saúde física, saúde emocional, o vínculo familiar quebrado, que é quebrado, passa a ser mais próximo, mais forte. Quem sabe assim a gente consiga ter o núcleo da família, sem dúvida, sendo forte para proteger essa criança, para que ela possa ser a criança dos 100 anos, que é a geração 100 anos que a gente está buscando. Aliás, eu queria dizer para os nossos ouvintes e pessoas que assistem os programas da Web Filhos, que o Dr. Moisés, além de ser um grande lutador e um ótimo pediatra pelo aleitamento materno, ele é homeopata. Os meus amigos que me conhecem falam, mas o Martins está falando de homeopatia? Não, eu trago um cara que conhece para falar. E eu vou gravar um outro programa com ele para ele falar de homeopatia em pediatria. Hoje ele está falando só de aleitamento materno. Para encerrar esse bate-papo aqui, o que você quer finalizar como última mensagem do aleitamento materno? Olha, aleitamento materno desde a primeira hora de vida, já na sala de parto, exclusivo em livre demanda até o 6º mês, estendido até 2 anos ou mais. Não é simples, mas é viável. Eu acho que depende de uma força conjunta de obstetras, maternidades, pediatras e todos os profissionais de saúde, ação da mídia, ação do governo, ação da sociedade. Se isso tudo não trabalhar em conjunto, fica realmente muito mais complicado. Eu vou terminar essa entrevista com o Moisés mostrando 2 livros deles. Um chama Homeopatia, mais simples do que parece. No programa que ele vai falar comigo, ele vai falar para mim se é simples assim. E o outro livro dele também chama-se Gerar e Nascer, um canto de amor e aconchego. Prometo que na próxima vez que eu trouxer ele aqui, ele vai falar um pouco mais desses 2 livros. Muito obrigado pela audiência, até a próxima.